a sua transferência. Assim, meus irmãos, por gentileza, nos coloquemos de pé, fazer uma leitura da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, o verso de número 14. Quero agradecer muito aos irmãos que comparecem neste primeiro encontro nosso de 2026. Deus recompense os irmãos por essa disposição. 24, verso 14. Paulo está perante o tribunal do governador Félix, e entre tantas coisas que ele vai historiando, dando o seu testemunho, ele está sendo julgado, mais adiante vai ser enviado a Roma. Mas aqui ele diz, entre tantas coisas, esta palavra: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como com os homens. Amém? Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Querido da nossa alma, que bom estamos mais uma vez em tua casa, com o teu povo, em torno da tua palavra, e pedimos a tua bênção sobre cada um desses obreiros, sobre as congregações onde eles trabalham. Nosso Pai, abençoe a vida espiritual, ministerial, a saúde de cada um. Bondoso e maravilhoso Deus, todos precisamos da assistência, da presença, da providência do Senhor. Neste ano de 2026, nós esperamos do Senhor todas as ricas e preciosas bênçãos. Assim oramos, Eterno, pelo bem da igreja, pelo bem da cidade, pelo bem desta nação, em nome de Jesus. Amém. Confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Mencionar a reunião dos crentes, a igreja como caminho, é algo que aparece aí em Atos dos Apóstolos, também em outras passagens, mas especialmente como ele chamou de seita, o capítulo 9, o verso 2, onde Paulo, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo, fariseu, estava cego, não entendia sobre o Evangelho, ainda não estava tocado pelo próprio Senhor, e este Paulo, vendo que Estevão foi apedrejado, pediu cartas para continuar essa perseguição,
contra o povo de Deus. E ele menciona aqui que já se chamava a igreja naquele tempo de seita. E lá no capítulo 24, o nome que deram para a seita, o caminho. Este era o nome com o qual a igreja era conhecida naqueles tempos, principalmente entre os fariseus, entre os legalistas do judaísmo. E isso por um motivo muito especial. Entre eles, o próprio Jesus, quando se identifica para os seus discípulos, ele diz, em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, essa identificação de Jesus com o caminho pode ser explicado de uma maneira que vai nos levar a compreender, afinal de contas, o que é ser um discípulo do Senhor. Um discípulo do Senhor é um seguidor do Senhor. Utilizamos hoje em dia muito mais essa palavra discípulo do que a palavra aprendiz, porque é isso que a palavra discípulo também remete, a ser um aprendiz. Aprendei de mim. Amém, meus irmãos? Então, é importante que a gente compreenda alguns pontos a respeito deste assunto, para compreender não só o Evangelho, mas o que o Evangelho requer de cada um de nós. Estamos no ano cuja temática é, em 4 palavras, ver, ouvir, amar e repartir Jesus. Este conjunto de providências que devemos tomar nos levará de uma maneira mais profunda, mais completa, entender a nossa missão, entender quem somos, o que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Então, vejam só, para trazer um pouco de história neste assunto para os irmãos, como é que funcionava essa questão do aprendiz e o rabino, o mestre. Era um sistema educacional entre os judeus muito efetivo, muito eficiente, e que mostrava, segundo a história, que a criança até os 13 anos de idade, 12 ou 13 anos de idade, a criança, ela se aproximava de uma localidade normalmente próxima de uma sinagoga, se não ao lado da sinagoga, e naquele local denominado Casa do Livro, a criança era recebida e a ela era ensinada o valor da palavra, especialmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A educação da criança judaica era tão intensa que a criança, é admirável isso, com 12, 13 anos, sabia de cor o conteúdo dos 5 primeiros livros. Imaginem só, se hoje para memorizar um capítulo, tanta dificuldade. Calculem que a criança dominava o texto hebraico, é evidente, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas esta criança, com 12, 13 anos, se ela se destacasse, se ela tivesse uma dedicação diferenciada, então, entre os melhores, o rabino responsável pela educação dessas crianças encaminhava para uma outra casa, a
casa da aprendizagem. Na casa da aprendizagem, este adolescente ali ficava até os seus 17 anos. E lá, para a nossa maior admiração ainda, ele tinha um desafio: memorizar todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, para falar conforme compõe a nossa Bíblia hoje em dia. Todo esse texto ficava guardado na mente do estudante. Era uma dedicação extraordinária. Mas, para que ele se tornasse um mestre na palavra, então, desejando ainda continuar, ele deveria se destacar entre estes melhores. Olhe só aonde vai chegar a dedicação. E então, lhe era dada a oportunidade de escolher um rabino para que fosse o seu mentor dali em diante. Para que ele estivesse com este rabino, para que ele observasse este rabino, para que ele passasse o dia com ele, a noite. Então era uma dedicação de tempo integral. E para que ele escolhesse o rabino, este moço dedicado, ele poderia então examinar qual era o conteúdo do ensino desse rabino. Se este rabino tinha um conteúdo que ele considerava razoável, não é? Depois de tanto estudar. E assim, com esta escolha, nós lembramos que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra jugo, em Mateus capítulo 11, nada mais é do que esse conjunto de conceitos, de interpretação da palavra de Deus, que os rabinos possuíam. Uns acreditavam mais num assunto, outros acreditavam diferentemente em outro assunto, e o certo é que cada rabino tinha o seu próprio jugo, o seu próprio conjunto de conhecimento e interpretação. O rabino, o mestre, que quer dizer, rabino quer dizer mestre, então ele passava o seu conhecimento das Escrituras e a interpretação que ele dava a estas Escrituras. Mas não fazia só isso. O mestre, ele também tinha a responsabilidade de interpretar para o seu aluno, para o seu aprendiz, sobre a própria existência, sobre a sabedoria de viver, como prosperar. Todo este conjunto de conhecimento não era somente informação que o rabino passava, mas ele passava também tudo isso na sua própria vida. O aluno ouvia e também via na vida do mestre aquilo que ele aprendia. Então vejam só os irmãos, a importância de ouvir, a importância de ver e a importância de ouvir. Duas coisas que andam de mãos dadas. Porque não podemos cair no erro, irmãos. Jamais. Isso é fundamental para aquele que multiplica discípulos e aprendizes, de ser uma pessoa do tipo: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não podemos caminhar por essa estrada. O nosso caminho é outro caminho. Amém, meus irmãos? Que as pessoas vejam em nós as palavras que ouvem de nós. Então, neste sentido, o ver e ouvir são dois passos iniciais fundamentais, que definem o sucesso do nosso discipulado. As pessoas não querem apenas informação. Uma pessoa que frequenta a igreja,
ela precisa ver mais do que uma informação. Nós temos na nossa igreja, graças a Deus, alcançamos essa possibilidade de ter um convênio com um organismo mundial chamado Bíblia YouVersion. É um convênio extraordinário, gratuito, que nós alcançamos, que permite a leitores do mundo todo ter acesso a esses planos de estudo. E não somente isso, a conhecer até os nossos endereços, saber onde estamos, conhecer um pouco da história de nossa igreja. Então, isso é fundamental para uma igreja que deseja o seu crescimento. E assim cada igreja vai realizando a sua estratégia de trabalho. Essa é uma estratégia que estamos adotando. E ela é associada exatamente com esse modo que a própria palavra de Deus demonstra para nós. O valor do aprendiz ligado a um mestre e vendo e ouvindo na vida desse mestre algo tão interessante e atraente que leve essa pessoa a amar este modo de vida. Então, ele vê, ele ouve, ele compreende, isso transforma a sua vida e ele ama isso. Mas isso se torna não somente uma informação amorosa, mas um estilo de vida, um jeito de viver. E assim, qual vai ser o resultado? Vai ser o quarto ponto que estamos despertando para isso. Ele irá repartir aquilo que viu, ouviu e amou. Bendito seja o nome do Senhor. O discipulado será muito mais intenso, mais dinâmico. O resultado será aferido, será percebido com mais facilidade, porque isto é o grande objetivo de ser um seguidor do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso objetivo. Vocês vejam, irmãos, há uma pesquisa sobre o uso de palavras. A palavra cristão no Novo Testamento aparecem 3 vezes. 3 vezes. A mais destacada é aquela de Atos 11, não é? Em que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados, os discípulos foram chamados cristãos. Mas os irmãos já devem ter ouvido a respeito disso, que a palavra cristão naqueles tempos não era usada de forma elogiosa, era usada de forma zombeteira, desprezível. Porque a palavra cristão vem de uma palavra que é cristinho, um diminutivo, uma redução do grande valor de Cristo. É como se os crentes estivessem agora se apresentando como pequenos cristos, mas não com a intenção de falar bem dos crentes. Agora, quando você vai pesquisar o uso da palavra discípulos, são mais de 260 vezes no Novo Testamento. Ou seja, há de se perceber que há uma diferença entre uma pessoa ser chamado de cristão e uma pessoa ser chamado de um aprendiz de Cristo, um seguidor de Cristo. Amém, meus irmãos? Por exemplo, nós temos essa prática, e essa prática continuará, de que alguém, para terminar a sua pregação, dirá: se você deseja ser um cristão, levante a sua mão. Vamos dizer que isso aconteça. Vejam só, no ato de uma pessoa ouvir a pregação, ou uma conversa evangelizadora, uma conversa falando do amor de Deus, o simples ato de levantar uma mão e fazer desse ato uma virada de chave, que a pessoa naquele ato se torna um cristão, é querer demais. Porque ninguém se torna cristão apenas por levantar uma mão. Não, não, não. O Senhor deixou claro que aquele que o seguisse deveria deixar para trás todas as coisas,
tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Ser um seguidor de Jesus vai além de ser um homem ou uma mulher chamado cristãos. E vou demonstrar isso para vocês. Os países que são chamados de cristãos são países em que a maioria das pessoas que carregam esse nome, muitos deles nem igrejas frequentam. Muitos deles não têm qualquer compromisso com o funcionamento do cristão mesmo, que deveria ter, ou do discípulo, do seguidor de Cristo. Há uma diferença muito grande, irmão, porque ser cristão é como um rótulo que você recebe e por causa disso você faz parte de uma religião. Agora, ser um seguidor de Cristo, andar com Cristo dia e noite, bendito seja o nome do Senhor. Falamos muito do milagre de que Jesus veio estar entre nós, veio ser um de nós. Mas sabe qual é o maior milagre ainda? É quando nós nos tornamos como Ele. Ele se tornou como nós, mas a grande maravilha é quando a gente se torna como Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a maravilha das maravilhas. Quando alguém convive com você e pode dizer assim: eu estive essa tarde com alguém muito parecido com Jesus. Eu estive esta manhã com um homem ou com uma mulher, com um casal, que é o próprio Jesus em pessoa. Isso faz toda a diferença. Ser seguidor de Jesus é muito mais do que fazer a diferença entre um crente praticante e um não praticante. Quantos crentes, irmãos, que frequentam a igreja na passagem de ano, no Natal, para assistir a cantata, depois vamos lá numa Páscoa, no Dia das Mães e no Dia dos Pais, e depois só o ano que vem, porque o seu entendimento do que é seguir a Jesus ficou restrito a frequentar uma instituição apenas em algumas datas. Mas o Senhor quer mais de nós. Você pode glorificar a Deus por isso? O Senhor, neste ano de 2026, espera de nós mais comprometimento, mais apego a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Muito mais. E a diferença que faz, brutal, a diferença que faz entre ser um cristão e ser um seguidor de Jesus, é que naqueles tempos, alguém queria ser preparado para ser um rabino, um seguidor de um rabino, ele deveria passar pelas fases de aprovação. Era entre os melhores do primeiro ponto, da casa do livro, depois da casa de aprendizagem, era só para melhores. Mas louvado seja Deus, que o nosso Senhor é tão generoso, que Ele diz na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, louvado seja Deus. Ele não disse: faça um teste, faça uma prova, participe de um vestibular, para ver se você merece ser o meu seguidor. Ele disse: se alguém quiser, basta querer. Você quer? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Bendito seja o nome do Senhor. É uma decisão pesada, é uma decisão que deve ser refletida. No Evangelho, nós encontramos o Senhor dizendo, no Evangelho segundo Lucas, que se alguém resolve participar de uma guerra, ou, aliás, construir uma torre, ele deve calcular o custo dessa construção, para que não aconteça que no meio da construção ele interrompa e não tenha com que acabar aquela torre. O Senhor quer dizer que o discipulado é algo que exige nosso cálculo, o nosso pensamento a respeito. Será que é isso mesmo
que eu quero para a minha vida, renunciar a mim mesmo e seguir a Jesus, a sua vontade, os seus mandamentos, as suas ordens, cada dia da minha vida. Você pode louvar o Senhor, amém, irmãos? É isto que significa ser seguidor de Jesus. O pastor da congregação tem que ser seguidor de Jesus. Ele não é um distribuidor de ordens na igreja, ele tem que ser um seguidor de Jesus. As ovelhas que congregam com esse pastor devem se aproximar dele e dizer: o meu pastor é um seguidor de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Ele não é chamado para ser apenas um executivo da igreja. Ele é chamado para ser seguidor de Jesus. E neste processo de seguir a Jesus, aqueles que andam com ele terão este desejo, este impulso de seguir a este pastor. E assim por diante, até que todas as famílias tenham este mesmo interesse, ser seguidor de Jesus. Você pode glorificar a Deus, amém, meus irmãos? Então, nessa oportunidade, nessas observações iniciais que eu estou fazendo, nós queremos refletir a respeito disso. Afinal, o que é o Evangelho? Porque todos nós, irmãos, não podemos negar que não somos papel em branco, como alguns dizem. Há tempos atrás, há uns 40 anos atrás, eu ouvia muito nas pregações que as pessoas diziam assim, para falar das diversas formas de acreditar, não é? E na hora que eles descreviam estas pessoas, eles citavam um grupo e chamavam assim, livres pensadores. Você já viu essa expressão em algum lugar? Os livres pensadores, antigamente se falava muito essa expressão. Mas essa expressão, em si mesma, não pode prevalecer. Porque ninguém, irmãos, é um livre pensador. Porque, na verdade, todos nós recebemos influência de algo ou de alguém. E é justamente isso que o mundo da inteligência artificial capturou, descobriu. E as pessoas veem surgir nos seus celulares, nos seus computadores, apelos que ele até, num primeiro momento, até estranha. Como isso veio parar no meu celular? Como é que isso veio parar no meu computador? Irmão, é que você não está percebendo, mas, na verdade, toda essa mídia está trabalhando e descobrindo seus interesses. O que é que te interessa? Então, não existe essa história de um papel em branco. Na verdade, nós somos atraídos por nossos interesses. E esses interesses, hoje, estão capturados pela grande inteligência mundial. E você, então, tem que tomar uma decisão. Será que este fato, essa imagem, esta mensagem, isso que aparece aqui para mim, deve continuar prevalecendo? Aí você tem que tomar uma decisão. Não quero isso. E à medida que isso vai sendo resistido por você, você vai vendo que as coisas mudam nessa comunicação. O que isso demonstra? Isso demonstra que todos nós, de alguma maneira, temos alguém, ou alguma coisa, ou algum interesse que nos conduz. E é isso que faz a diferença. Então, você estar amparado, monitorado, ou mentoreado, melhor dizendo, por pessoas de caráter, de boa índole, de valores espirituais agradáveis a Deus, é a melhor coisa que pode te acontecer. Porque isso vai conduzir você a melhores decisões, ao seu desenvolvimento pessoal, ministerial, porque você estará se reunindo e abrindo o seu coração e a sua mente para coisas boas. Bendito é o nome do Senhor.
já disse isso aos irmãos, que há um acróstico na língua inglesa, GIGO, que quer dizer lixo entra, lixo sai. Aquilo a que você se expõe é aquilo que você vai acabar produzindo. Então, diga não ao erro, diga não ao lixo, diga não a Satanás, diga não a este mundo, diga não às coisas perversas e diga sim a Deus, a sua palavra, a sua igreja. As coisas que Deus ama são as coisas que devemos amar. Deus não é um desmancha-prazer que acaba negando para você o que você quer e acaba impondo a você o que você não quer. Deus sabe o que é melhor para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ser um seguidor de Jesus não é se tornar um santo por acidente, por um acaso. Não. Ser um seguidor de Jesus é se tornar um santo por obediência, por submissão à palavra do Senhor, por escolhas que o Senhor determina para a nossa vida. Não acontece por acaso. Alguém não se torna dedicado à palavra de Deus num piscar de olhos, num estalar de dedos. Isso implica em dedicação, em tempo separado para isso. Você deve receber no seu celular o balanço de quantas horas o eletrônico toma de você por semana. Você recebe isso. As pessoas recebem isso, não é? Porque hoje a gente sabe, chega lá uma mensagem dizendo, daqui 28 minutos vai chover, corra para não ficar molhado. Glória a Deus por isso, não é? Mas não é somente isso que chega, que é de utilidade pública. Chegam coisas ruins. Então você está pronto para escolher. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu vou deixar essa leitura com vocês, não é? Em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Mateus 4, verso 18 a 22. Olha só, que interessante isso daqui. 4, 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém, meus irmãos? A decisão de seguir a Cristo é a mesma decisão que nos faz abandonar interesses próprios. Eles abandonaram aqui uma história de família, uma tradição de família, uma companhia de pesca, ainda que não fosse grandiosa, mas eles deixaram tudo isso. Viram que seguir a Jesus era o melhor que poderia lhes acontecer. E há quem diga que isto significa o caminho. Este é o caminho de seguir a Jesus. Seguir um mestre naquele tempo também era dito comer a poeira do mestre, porque o mestre ia à frente e o seguidor, o aprendiz atrás, ele levantando poeira e a poeira dando em cima dos seus seguidores. Conta-se que um grande rabino chegou a ter 80 discípulos. O Senhor teve 12, ou não? Não, o Senhor teve 12 apóstolos, mas muitos seguidores. Você pode louvar a Deus por isso? Muitos seguiam a Cristo. 12 eram apóstolos. Porque o que interessa no final das contas, eu estou seguindo a Cristo ou apenas cumpro tabela nas obrigações da minha igreja? O que é de fato que está acontecendo? Então, quando André, Pedro, Tiago e João
passaram a seguir o Senhor, a poeira dos pés de Jesus, andando pelo caminho, alcançou a eles. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, Ele quer dizer, meu estilo de vida é esse, é andar com Deus, é procurar fazer a vontade de Deus, é estar com Deus dia e noite, bendito é o nome do Senhor. Esse estilo de vida leva ao ensino, eu sou o caminho e a verdade. Se eu sou o caminho, tenho um estilo de vida livre para dedicar a Deus, eu preciso ter uma base, e o ensino, a verdade é a base. Não é uma verdade que você escolhe, é a verdade de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade, bendito é o nome do Senhor. Não é a verdade que você quer, que você prefere, é a verdade do Senhor. E se você unir as duas coisas, um estilo de vida e o ensino do Senhor na verdade, você vai alcançar a vida com Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, bendito seja o nome do Senhor. Este deve ser o objetivo de todos nós, para nós e para aqueles que nos ouvirem. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos irmãos. Não haverá tempo de continuar aqui essa noite, mas em outra reunião nós daremos sequência sobre 3 pontos importantes que a gente deve aprender no caminho com o Senhor. Não falte, daremos sequência nesse importante assunto. Peço também aos irmãos que aproveitem o início deste ano para, não somente na semana, aos domingos, não é? Vocês terem companheiros lá que reforcem tudo que estamos propondo para a igreja. A nossa intenção é propor aos irmãos uma compreensão mais unificada em todo o campo destes assuntos tão maravilhosos como é ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e repartir o Senhor Jesus. Talvez na sua congregação você olhe e diga, eu não tenho pessoas tão habilidosas assim. Você pode chamar de outra congregação, me dê serviço para os irmãos aqui da sede, tem vários irmãos aqui que podem lhe ajudar, eu te dou a lista desses nomes, eles vão aí, eles vão estudar, eles vão se preparar. As pessoas aqui são convidadas com antecedência, 2, 3 semanas antes, eu já vou dizendo, olha, o irmão pode atender tal data, irmão, e a pessoa se dedica a isso. Então, sabe, meus irmãos, tem valor falar sobre a cura de Naamã, tem muito valor, dá até para encaixar em um desses assuntos, você vai ver que pode, não é? Mas ficar só nisso, irmão, os mergulhos de Naamã, até quando? Nós podemos melhorar isso, nós podemos conhecer melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode agradecer a Deus por isso, amém? Você vai lá na escola dominical e não questiona que a escola desse trimestre vai estudar sobre a Trindade. É importante estudar sobre a Trindade. E quem foi que escolheu este assunto? Foram pastores honrados, não é? Lá do Rio de Janeiro, da Casa Publicadora, não é? Pessoas muito dedicadas, especialistas mesmo. Mas se eles podem fazer isso com a nossa escola dominical, por que não pode o pastor da igreja dar uma direção para o seu campo e dizer aos irmãos, vamos por aqui, meus irmãos, vamos estudar sobre Jesus, vamos falar de Jesus. Passamos o ano 2025 falando de oração, falamos tantas coisas bonitas sobre oração, o Pai Nosso, a bênção araônica, o Salmo 23, o Cântico de Maria, todos estes assuntos estavam em torno da oração e da adoração. Fez mal para alguém aí? Não fez, porque isso descortina para nós, abre o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. É só isso que desejamos para a igreja. Amém, meus irmãos? Se você está cansado de repetir este assunto, venha nos procurar. Nós encaminhamos para você lá alguém que vai falar o que você ainda não ouviu, não entendeu, e Deus vai abençoar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos de pé, agradecer o nosso Deus que nos reuniu mais esta noite, em nome de Jesus.
Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Ou se tem alguém aqui enfermo, necessitado, quer vir aqui à frente e receber uma palavra de oração? Se tiver alguém, pastor Allen, o senhor está autorizado a atender os irmãos lá, que porventura lhe procurarem. Orar pela criança? Muito bem, é agora. Cadê aqui? Vai lá, pastor Benedito. O senhor está fazendo milagre ainda? Claro que faz, em nome de Jesus. Vai curar agora mesmo. Tem mais alguém precisando? Ele já vai ungir vocês. Muito bem. Mais alguém? Eu já te apresentei aqui, o Ezequiel. Já apresentei na reunião de obreiros? Já? Muito bem. E você crê que Jesus cura? Então vai lá, impõe as mãos. Lá, naquela criança. Esse é Ezequiel lá de Santa Cecília. Tinha um pastor lá no interior, ele dizia assim, falou para o meu sogro, que era presidente de igreja, pastor Joel, eu estou assustado com meus pastores. O que foi? Eles não curam mais ninguém. É uma queixa interessante, não é? Porque aquele que crer, não é? Pode ver sinais de Deus. Então nós temos que perguntar para nós mesmos, estou orando pelas pessoas e ninguém cura. Estou orando e ninguém liberta. Estou orando e ninguém salva. O que está acontecendo? Amém, irmãos? Vamos buscar o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os teus filhos precisando da bênção, da cura, da saúde. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos saradoras sobre teus filhos. Abençoe. Levanta, Senhor, o doente, aquele que assiste neste momento, Pai. Seja abençoado pelo Senhor, nosso Pai. Precisamos do Senhor. Olha para nós desde o mais altos céus. Abençoa a tua igreja, o Ministério Belém. Sim, ó Deus, neste campo de Pindamonhangaba, os dirigentes de congregação, os auxiliares, todo obreiro do Senhor, seja movido pelo Senhor nosso Deus. Que haja milagres, maravilhas, curas, libertações, nosso Deus. Que a gente possa ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e repartir Jesus, Deus querido e Deus santo. Assim nós oramos, eterno, e agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Dá um forte abraço aí na sua irmã, no seu irmão, em nome de Jesus. Participe com o carnê Núcleo Criançada Feliz. Estou querendo ver o seu depósito ainda hoje, irmão, ainda hoje.